Olá, olá, você que fez PM Espírito Santo, precisou fazer a redação para tirar uma nota muito boa, e a redação valia até 40 pontos em 120 da primeira prova, portanto, a redação é extremamente decisiva, é a grande barreira que você vai enfrentar. Eu vou fazer uma análise da prova de redação, da questão de redação. Eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, como a gente constrói a redação. Então, para você que vai fazer redação em concurso público, mesmo que não tenha feito a prova de Espírito Santo, da PM Espírito Santo, da OCP, eu vou mostrar como se monta, como se organiza as ideias, eu vou mostrar o que é coesão textual, enfim, eu vou dar conta de todos os aspectos que são os aspectos que envolvem, de fato, a análise de um texto dissertativo como esse da OCP. Então, a gente vai pegar esse modelito, que foi a prova do dia 20 de agosto de 2022, da OCP PM Espírito Santo, para ajudar você a construir o texto. E vou mostrar para você que fez a prova qual deveria ser a abordagem correta dessa proposta de redação. Então, assiste até o fim o meu vídeo, dá um joinha aí para ajudar a gente a ganhar mais, enfim, uma audiência maior, mais inscrições. Recomendo o vídeo para os seus amigos, se você gostar, naturalmente. Te inscreve no canal, vai aí, inscreve no canal aí, que é importante. Faça perguntas, né? Isso também é muito legal para a gente poder interagir aqui no meu canal, e ajuda a gente aqui a construir um canal que é voltado para essa questão da produção textual, o jornalismo e outras tantas coisas que nós tratamos aqui neste canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, trabalho já há bastante tempo com produção textual, sou jornalista, professor licenciado em língua portuguesa, mestre em comunicação social. Enfim, estou aqui para auxiliar vocês nessa caminhada aí, para conquistar o que você busca, né? Que é a sua vaga tão sonhada, que é o seu crachá lindo e maravilhoso para você colocar no peito aqui e mostrar para toda a galera essa conquista tão importante. Então vamos lá, gente, vamos falar da PM Espírito Santo, prova de 2022, 20 de agosto de 2022, primeira prova, 120 pontos, a redação valia 40 pontinhos, mais 20 pontos da gramática, e você tem 60 pontos, ou seja, só em redação, em gramática, prova de língua portuguesa, você tinha metade da nota desta primeira prova. E, de fato, pela experiência que a gente tem, esse é o ponto fraco da maior parte dos candidatos, a produção textual. Por quê? Porque o candidato que vai fazer prova de redação, ele não está acostumado a treinar a prova de redação, ele tem dificuldades com isso. E é o que eu constatei ao poder ajudar alguns alunos aí, algumas questões básicas, que se ele aprender, ele vai melhorar substancialmente a sua nota e, portanto, vai ter uma outra classificação. Por isso que a redação é tão importante. O aluno reluta muito em fazer a redação, mas se ele aprender a estrutura básica da redação e fizer algum treinamento, ele pode melhorar o rendimento substancialmente, e é isso que nós vamos mostrar na aulinha de hoje. Legal. Quer dizer, eu quero aqui, como professor de produção textual de tantos anos, né, lidando com alunos lá no pré-vestibular, no ensino médio, na graduação, eu quero estimular você a produzir texto e mostrar que não é uma coisa tão dolorida assim. Então, a gente tem que vencer algumas barreiras. A coisa não pode ser tão sofrida assim. Então, eu vou mostrar um método, gente, porque produzir um texto é método, é técnica. Se você olhar o nome redação, remete justamente para isso. O que é redação? De onde vem a palavra redação? Vem do jornalismo, que é a minha outra atividade. Então, como é a redação no jornalismo? Um trabalho técnico, ou seja, a gente não pressupõe talento. Quando se pede para um candidato, para um aluno no vestibular, no Enem, ou mesmo numa prova de concurso público, produzir um texto, não se está buscando um novo Machado de Assis ou José Alencar na literatura nacional. O que a gente está buscando é verificar, e isso aqui é básico, você precisa entender as regras desse jogo, é verificar se o candidato conhece alguns recursos básicos de montar um texto minimamente organizado dentro do tipo e do gênero de texto que está sendo pedido, dominando ideias que são ideias básicas, porque você vai fazer um texto com 30 linhas, ninguém vai aprofundar ideias, ou seja, se pedir para você fazer uma intervenção e uma solução para o problema, você não vai, de fato, solucionar o problema. O que se vai constatar é como você consegue organizar, relacionar ideias, estruturar ideias dentro da ferramenta linguística que é o texto verbal escrito. Legal? Uma coisa é escrever, outra coisa é falar. E a escrita
pressupõe treinamento, ou seja, só tem um jeito de você aprender a fazer redação. Adivinha qual é? É isso mesmo, fazendo redação. Então, sentadinho aí, você está aí com salgadinho, docinho, bolachinha, aguinha, tudo legal aí, então fica sentadinho, te concentra. Porque isso que eu vou mostrar aqui para você são alguns segredinhos muito elementares para ajudar você na produção textual. Vamos pegar, então, a OCP como base. Legal? A OCP não vai fazer nada de diferente, até porque ninguém pode fazer nada tão diferente. Quer dizer, as bancas, CESP, OCP, vão trabalhar dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é a mesma. O que vai diferir é como é proposta a redação. Mas, no caso da OCP, ela está usando aquele estilão que está consagrado, que é a contaminação do Enem. Né? O Enem está contaminando a galera, eu quero falar sobre isso com você seriamente. Então, segura aí. O Enem está contaminando todo mundo. Então, existe aquilo que nós chamamos textos de apoio, que não foi invenção do Enem. Vamos deixar claro isso, né? Antes de o Enem surgir, já se trabalhava em vestibular com textos de apoio. Os textos de apoio, eles têm um único objetivo, que é balizar o que tem de ser tratado pelo aluno na proposta de redação. E de servir de elementos para esse candidato buscar, enfim, argumentos, ideias nesses textos de apoio para poder montar o seu texto, para ele não dizer assim, eu não sei nada sobre esse assunto. Então, os textos de apoio pressupõem um alimento para o candidato, para ele poder tirar ideias, e também vão exigir do candidato a leitura e a interpretação dessas ideias. Então, aqui a interpretação de textos, ela entra como componente nessa habilidade. Olha como a redação, ela traz uma série de componentes importantes, ela revela um monte de habilidades necessárias, não só a escrita, né? Antes da escrita, a organização das ideias, o que é argumentação, o domínio de estruturas, tudo isso vem antes de você escrever. Legal? Muito bem. Então, havia 3 textos de apoio, eu vou passar ligeirinho pelos 3, a gente já volta. Eu vou voltar para os 3, segura aí. Os 3 textinhos de apoio, que são textos pequenos, como você está vendo, né? Terceiro textinho de apoio, e aí vem aquilo que é o coração da proposta, que é o mais importante. Eu vou mostrar aqui para você na tela o mais importante. Vamos lá. Os textos de apoio, vamos ler e vamos interpretar, e vamos ver como é que isso é pedido em outras bancas. É mais ou menos a mesma coisa. E aqui tem muito flerte com o Enem. Você quer ver uma coisa? Os textos de apoio têm como tema saúde mental no ambiente de trabalho. Então, vai lá, o segredinho, acompanha aqui meu raciocínio, é você estabelecer relações, tá? Ligação. Então é isso. Aqui que está o segredinho. Eu quero que você observe o seguinte. Nós vamos fazer um texto sobre saúde mental, mas sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Então eu tenho que ligar a saúde mental a ambiente de trabalho, ambiente empresarial. Nesse sentido, a partir das leituras dos textos e do seu conhecimento de mundo, muito bem, então, o que está dito aqui? Que os textos, eles são um ponto de partida, você não precisa ficar preso a eles, e você, óbvio que não vai copiar as ideias, ou melhor, você não vai copiar as frases do texto, as ideias você pode tirar, o que você não pode tirar é a frase do texto, não é copiar, fazer recorte e cola. E do seu conhecimento de mundo, quer dizer, você não está limitado a esses textos, você pode trazer outros componentes. É o que está dito aqui, igual ao Enem, né? Elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre. Agora vem o grifo, e essa é a frase temática. O que é a frase temática? A frase temática é colocada aqui para justamente dar conta da interpretação correta da proposta, que é um dos componentes de nota na prova lá da PM de Espírito Santo. Foi um dos componentes de nota. 40 pontos, são 5 itens, cada um valendo 8 pontos. Então, 8 pontos valia a interpretação correta da proposta. A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Segue. Selecione fatos e argumentos, relacionando-os de modo coeso e coerente para construir o seu ponto de vista. Então, tem que ter coerência, tem que ter coesão, que são aspectos, evidentemente, de análise de qualquer dissertação, em qualquer banca de concurso público, não tem nenhuma novidade. E essa proposta de redação, ela flerta muito com a proposta de redação, sim, do Enem, que contamina todo mundo hoje, dada a importância, a popularidade da prova do Enem, tudo isso é compreensível. Bom, vamos lá. O exercício crítico aqui do prof, qual é? Quando eles falam elaboram um texto dissertativo, eles não especificam aqui se é um dissertativo argumentativo ou expositivo. Já que eles estão flertando com a prova do Enem, o Enem deixa muito claro isso, é um texto dissertativo e vem argumentativo.
Isso tem que ficar explícito. E a OCP, eu já falei isso e vou retornar, tem algumas dificuldades técnicas na elaboração da prova e dos editais. Falta alguma coisa para eles, não é? Isso é uma curiosidade. Por quê? Porque eles sempre fazem isso. Eles não diferenciam claramente isso. Ora, se eles estão namorando com a prova do Enem, por que não copiaram, não colocaram aqui que é um texto dissertativo argumentativo? Então, é aí que entram as contestações, inclusive na justiça, que eu faço quando eu observo que as coisas são mal construídas ou não são claras. Ora, mais adiante ele diz, selecione fatos e argumentos. Se ele fala em argumentos, vamos supor, e agora a suposição, que há uma dissertação argumentativa, até porque nos critérios de avaliação fala em informatividade e argumentação. Então nós vamos depreender, mas eu estou depreendendo, porque não está textualmente ali escrito que é dissertativo argumentativo. Então, tinha que deixar claro isso, é isso que eu estou falando. Então, tem coisas mal elaboradas, tá bom? Mas vamos lá, o que importa agora. Presta atenção. Olha só, a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, eu tenho de falar sobre saúde mental ligando a ambiente de trabalho, mas se eu fizer só isso, eu não vou dar conta do tema específico. A saúde mental no ambiente de trabalho é o assunto geral. Eu vou falar de saúde mental, de ambiente de trabalho, como a saúde mental influencia o ambiente de trabalho, mas a importância da valorização é o foco central a ser abordado, ou seja, é o tema é mais específico. Ou seja, se eu falar de saúde mental no ambiente de trabalho, mas eu não mostrar a importância da valorização dessa saúde mental no ambiente de trabalho, e eu não apontar quais são essas importâncias, ou que importância especificamente é essa, eu acerto o assunto, mas tangencio o tema. E isso vai ter descontos lá naquele papo da adequação ao tema proposto, né? Se, de fato, ele atendeu ou interpretou corretamente a proposta de redação. Isso vai ter repercussão em toda a nota, ou seja, a interpretação correta ela é fundamental, é o primeiro grande passo, você saber qual é o assunto e qual é o tema. Bem entendido? Então, essa é a primeira coisa, eu tenho que interpretar corretamente a proposta. Interpretei corretamente a proposta, então eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que, num parágrafo de desenvolvimento, e eu vou sugerir que seja o segundo, então nós vamos chamar desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, D1, D2, que nós tratemos disso que é fundamental na proposta, para a gente ter argumentação e informatividade, que é essa importância. Isso tem que estar num parágrafo. Eu vou apontar qual a importância, ou seja, qual a consequência, o que a empresa ganha, o que a comunidade ganha, o que o empresário ganha, o que o funcionário ganha, se houver investimentos em saúde mental no ambiente de trabalho. Eu vou mostrar essa importância. Isso é que é vital no planejamento. Portanto, uma redação pressupõe planejamento. Quem está acostumado a planejar texto, no caso de um jornalista, no meu caso, você já vai fazendo isso mentalmente. O aluno vai ter que construir um banco de ideias. Como é que a gente constrói um banco de ideias? Bom, sugando tudo que tem nos textos de apoio, verificando o que eu posso aproveitar ali e já organizar isso no meu banco de ideias. O que eu vou colocar na introdução, o que eu vou colocar na conclusão, o que eu vou colocar em cada um dos parágrafos, que serão 2, de desenvolvimento. 4 parágrafos é a estrutura melhor possível que a gente pode fazer. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar para os textos de apoio e vamos dar uma olhadinha nesses textos de apoio e verificar qual é a ideia-chave de cada texto de apoio. Você está entendendo como é? Então você vai sublinhar. Eu percebo, e eu sempre exigi isso, lá desde quando eu dava aula no ensino médio, quando eu comecei a dar aula há 30 anos, não é? No ensino médio, alunos do primeiro ano de ensino médio, que uma boa prova é aquela prova que o aluno ele escreve, bota seta, sublinha. Isso significa que o aluno trabalhou as ideias. Agora, quando você pega uma prova, que o cara entrega a prova sem ter mexido no texto, sem ter rasurado, sem ter posto observações, você vê que tipo de aluno com o qual você está lidando. Então, bom aluno é aquele que bota seta, que sublinha, não é que ele vai, significa dizer que ele está processando esse texto, interpretando o texto. Então, olha só. Como a gente vai falar sobre saúde mental, uma coisa que é fundamental é a gente trazer o conceito disso, né? Como é que eu posso falar de uma coisa sem conceituar? É óbvio que alguns conceitos são muito evidentes, mas de saúde mental não. Então a gente tem que dizer o que é essa saúde mental. E eles já trazem isso aqui. E isso aqui a gente pode colocar, por exemplo, na introdução
do texto, né? Já colocar na introdução do texto o que é exatamente saúde mental. Aí eles trazem os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, que liga a questão da saúde mental ao bem-estar, no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais. Então, o bem-estar, ele vai desenvolver habilidades pessoais, olha como isso vai ser importante no ambiente de trabalho, né? E tem uma outra coisa que significa lidar com o estresse da vida, né? Ou seja, os estresses da vida, né? Ou seja, sempre a gente vai enfrentar estresse. Como você lida com o estresse? Lidar com o estresse é importante para o bem-estar do indivíduo. Olha as ligações, você está vendo? Olha, bem-estar ligado a habilidades pessoais ligados a estresse e ligado à produtividade. E, por último, contribuição para a comunidade. Ou seja, você está percebendo as ligações aqui que a gente pode falar? Olha só, eu posso dizer que eu posso abordar a questão da importância do bem-estar, de lidar com o estresse e como isso contribui para a coletividade, para o todo. Se for dentro de uma empresa, vai contribuir naturalmente para toda a equipe de trabalho, para toda a empresa. Então, olha como tem uma série de conceitos aqui que a gente pode desenvolver na introdução, porque nós estamos trabalhando com a questão conceitual, por isso que eu já vou conceituando na introdução. Vamos para o texto 2. O texto 2 diz o quê? Vejamos, olha só. Segundo a OMS, continuo ainda citando a OMS, o ambiente de trabalho saudável é que agora vai falar do... Você viu que o primeiro texto fala do que é saúde mental, e agora vai focar a saúde mental no ambiente de trabalho, que é próximo ao nosso foco de trabalho, né? É aquele em que os empregados e gestores contribuem, então, todo o corpo de empregados, gestores, toda a organização contribui ativamente, tem um advérbio aqui, ativamente, para promoção e proteção da saúde. Então, a primeira preocupação é a saúde, a segurança e o bem-estar de todos. Legal? Então, isso é que é o desenvolvimento da saúde mental dentro do ambiente empresarial, né? Negocial, de trabalho. Então, está ligado à segurança, à proteção e ao bem-estar. Mas isso envolve todos os que estão dentro da organização. Portanto, não há exceções. Agora, na sequência desse texto 2, no próximo período, haverá aqui as intervenções, ou seja, as soluções. Para você que gosta de dar intervenção e solução, a exemplo do que ocorre no Enem, né, lá na conclusão, você já tem várias ideias aqui. Então, por exemplo, como é que se faz para ter isso, né? Boas práticas com essa finalidade em relação à saúde mental. Então, oferecimento de... Que práticas são essas? Oferecimento de suporte aos empregados. Então, você dá suporte, práticas organizacionais que promovam equilíbrio saudável em trabalho e vida pessoal. Olha que ideia boa, né? Ou seja, esse papo de eu entrei no trabalho e esqueço minha vida pessoal, isso não existe, né? É o equilíbrio saudável entre a vida pessoal e o indivíduo, ele é um ser à parte, não é? Ele não pode, olha, a partir dessa porta aqui, eu esqueço meus problemas, não. A vida pessoal interfere sim no trabalho, né? E programas que reconhecem e compensam contribuição. Então, você tem que recompensar e a contribuição do empregado, valorizar esse empregado e recompensar esse empregado. Olha quantas ideias podem ser usadas aqui. Beleza? Então, eu tenho um sem número de ideias que eu vou levar, e essa é a sua ideia. Você precisa aproveitar os textos de apoio, que poucos candidatos fazem isso. Aí eles entram em crise, né? O que eu vou escrever? Está tudo posto aqui, a gente amplia algumas coisas. Vamos pegar o terceiro texto? Aí o terceiro texto é um depoimento da Gabriela, 21 anos, o combo perfeito do chefe tóxico. Então, ela vai dar aqui o perfil do que é o contrário de tudo que a gente viu, né? Então, é uma ilustração, tá bem? Então, os dois textos, 1 e 2, trabalham com o conceito do que seja saúde mental, depois o segundo, saúde mental no ambiente de trabalho, e o terceiro dá um exemplo daquilo que não é. Né? Tive um chefe, depoimento pessoal, tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço. Olha só quem é o cara, né? Enquanto não é o autoritário, enquanto não entregasse os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Então, é um exemplo do autoritarismo. Não é? Então, a liderança se dá pelo reconhecimento do talento e da autoridade, e não do autoritarismo. Isso é uma ideia boa para você desenvolver também na redação, se quiser. Não é a diferença entre um líder autoritarista e um líder que tem autoridade. São duas coisas diferentes. Ele era estúpido. Olha só os adjetivos empregados pelo depoimento da Gabriela. Né? Estúpido, ríspido e agressivo.
da conjunção de fatores. Então, ela gostava bastante dele, porque você está vendo, né? Batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado. Então, o protótipo daquilo que não deve ser, né? Ou seja, do líder de antigamente, né? Que era o líder que se dava pelo autoritarismo, a liderança que se dá pelo autoritarismo. Além disso, ele não ficava na sala da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar-condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Olha que cara bacana. Eu adoecia toda semana. E se eu faltasse para ir ao hospital, tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época. Então, o depoimento que dá um colorido especial, mostrando o anti-exemplo, digamos assim, do que seja um bom profissional. Bom, feito isso, então, vamos para o primeiro passo, que é, interpretei, aliás, já dei o primeiro passo, interpretei corretamente qual é o assunto, agora a gente vai mais adiante um pouquinho, que é organizar isso naquilo que eu vou chamar de banco de ideias. Bem entendido? O que seria o banco de ideias, então? Nós vamos organizar ideias, porque já estão postas lá, nós vamos reaproveitar essas ideias organizando. E é isso que a gente chama de planejamento. E muitas vezes a minha experiência mostra como o candidato ansioso, ele não quer fazer planejamento, ele já sai escrevendo o rascunho. Ora, só pode sair fazendo o rascunho sem antes ter pensado ou planejado quem está acostumado a fazer isso, né? O jornalista que lida diariamente com produção textual, até ele pode fazer isso. Mas um candidato que não tem esse hábito, ele precisa organizar essas ideias. Então, você pode pegar um pedacinho de papel, qualquer o verso da prova, e organizar minimamente algumas palavras-chave ou frases que vão ser utilizadas na sua redação. Mas você está pensando criticamente sobre o assunto para poder, evidentemente, planejar o texto e fazer um bom texto. Então, bom texto exige planejamento. Então, nós estamos naquele momento do brainstorm, né? Ou seja, a gente vai reunir ideias para organizar. E a organização dessas ideias é fundamental, porque ela dá conta também dos aspectos da avaliação, que é a estrutura do texto dissertativo, né? Se há uma introdução, se há desenvolvimento, se há conclusão. E se a introdução é eficiente, se o desenvolvimento desenvolve os tópicos, né, de cada parágrafo, desenvolve um tópico específico do assunto, e se há um desfecho. Isso é que é básico, isso vale 8 pontinhos também. Então, vai lá. O que eu preciso, o que eu vou começar, então? Eu vou começar abordando os conceitos. Se eu vou discutir o que é saúde mental dentro da empresa, eu tenho que mostrar o que é saúde mental. E eu tenho o conceito lá. Então, eu vou aproveitar esse conceito. Qual é o conceito geral? Então, o conceito está ligado a bem-estar, desenvolver habilidade, ser produtivo, lidar com a comunidade, com o estresse. Legal? É isso que é saúde mental. Legal? Muito bem. Eu vou tratar isso na introdução. O desenvolvimento 1, eu vou falar sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Né? Então, a introdução fala da saúde mental como um todo, depois aqui na saúde mental no ambiente de trabalho, e aí as palavras-chave que eu estou tirando do texto 2, ó, saúde, segurança, bem-estar de todos os envolvidos na produção. Mas como é que se pode fazer isso? Por meio de intervenções. Como é que se pode valorizar o trabalho? Como é que se pode dar esse bem-estar, essa saúde mental, através de práticas de equilíbrio, olha só, entre trabalho e vida pessoal. Está falando no texto. Eu vou usar esse argumento e mostrar argumentando que o trabalho e a vida pessoal são duas coisas conjugadas, que a visão moderna diz que a gente não pode separar, né? A partir de agora eu só vou pensar no trabalho. Não. Evidentemente que se a vida pessoal do indivíduo não estiver legal, o seu trabalho não vai ter o mesmo rendimento. Eu vou tratar disso aqui. Então, eu tenho um texto de desenvolvimento em duas partes. Primeiro, eu vou falar o que é, na primeira parte, o ambiente de trabalho, a produção, o que é a saúde e segurança dentro, portanto, saúde mental dentro do ambiente profissional. E na segunda parte desse parágrafo, eu vou falar das intervenções. Mesma coisa que estava no texto de apoio lá, aproveitando essas ideias. No desenvolvimento 2, agora eu vou chegar ao momento mais importante, porque olha só, eu já fiz toda a conceituação, já sei o que é saúde mental, sei o que é saúde mental dentro do ambiente empresarial, dentro da empresa, e agora a gente vai tratar da importância. Então, no segundo parágrafo vem o coração de toda a história, que é a parte mais importante. Então, o que vem de importante aqui? Ó? O aumento da produtividade,
a diminuição de doenças, a participação do grupo, a valorização, portanto, do processo coletivo, a construção coletiva de alguma coisa, né? Uma ideia, portanto, de comunidade, a diminuição de custos, uma coisa bem objetiva e palpável para a empresa, né? A diminuição de custos em função de faltas ou ausências por causa de doenças, né? E, por último, o desenvolvimento de uma imagem positiva para a empresa no mercado. Quer dizer, uma empresa que valoriza o seu funcionário, que tem seu funcionário com saúde mental, que investe na vida pessoal desse funcionário, que deixa esse funcionário trabalhar bem, sendo produtivo, isso pode ser usado como marketing positivo para a empresa diante desse público interno e, inclusive, diante do público externo. Essas ideias todas, elas são jogadas aqui, não significa dizer que nós tenhamos de usá-las, significa dizer que nós estamos pensando, vamos ver como é que a gente realiza agora, mas eu estou fazendo brainstorming, ou seja, banco de ideias, eu estou lançando ideias para organizar. Você está vendo como está organizadinho? Isso aqui, tem gente que acha que fazer redação é botar crase no lugar o acento. Não, é a organização das ideias. A questão da gramática é um componente de nota, mas ele não é o único. Legal? Então, a gente tem o hábito de achar que escrever bem é saber onde colocar o ponto e a vírgula. Não necessariamente, né? Muito mais do que isso. Isso é um componente na. O que eu faço na conclusão agora, prof? Bom, eu vou aproveitar as intervenções que estavam lá no texto. Como eu já falei da questão do equilíbrio do trabalho e da vida pessoal, eu vou usar outro que eu não usei, ó. Programas que reconhecem competência e contribuição do empregado. Eu vou dizer, olha, uma outra forma de poder também intervir e melhorar seria por meio de contribuições que compensem o empregado, e assim, dessa maneira, estimulando o empregado, etc, etc, etc. Olha só que fácil é a organização, mas isso exige treinamento. Então, por isso que eu trabalho com os aluninhos no Classroom, eles vão fazer a redação, eu vou corrigir, a gente vai dar uma aula dando o retorno dos erros dele. A questão que a gente começa esse trabalho justamente pela estrutura do texto, que é o esqueleto do texto, é a ossatura, é onde se começa tudo. Beleza? Então, vamos lá. Você que fez a prova já tem uma ideia mais ou menos de como a coisa rola. Bom, para ser mais preciso, então, eu vou mostrar um exemplo de introdução baseado sempre nessa provinha aí que você fez da PM do Espírito Santo. Então, o que seria? Olha lá, eu vou começar períodos curtos, não esqueça, são períodos curtos, 2, 3 linhas no máximo, coloca um ponto, respira e vamos de novo. Então, presta atenção agora. As práticas modernas apontam a relação existente entre saúde mental e produtividade. Você está vendo o que eu coloquei aqui? Ó? Então, eu estou falando de saúde mental. E estou dizendo que ela está relacionada à produtividade. Ponto. Aí eu coloco um elemento coesivo. Você tem que ter elemento coesivo dentro do parágrafo. Dentro de cada parágrafo tem que ter pelo menos um elemento coesivo ligando os períodos. Ó. Nessa medida, que é um bom elemento coesivo, ele serve para uma série de coisas, no plano empresarial, investir no bem-estar do funcionário trará benefícios inestimáveis à organização. Agora eu estou mostrando a importância. Ó. Eu tenho que apontar essa importância, lembra? Dentro deles, quer dizer, desses benefícios, por isso deles, o aumento, agora eu estou sinalizando qual é a importância, ó, e é isso que eu vou desenvolver. Ó. O aumento do rendimento do corpo funcional, a redução de custos com a falta por motivos de doenças e a boa imagem da empresa podem ser apontados como consequências dessas ações, que são essas práticas aí. Ora, eu acabei de montar toda uma expectativa agora de trabalho na introdução, e essa introdução, ela vai servir como um espelho daquilo que vai ser abordado. O avaliador vai verificar essa introdução, vai pensar o seguinte, poxa, o cara organizou tudo bonitinho, aqui ele apresentou o tema, o assunto e a expectativa daquilo que vai ser argumentado, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Beleza? Então, é assim que a gente planeja uma redação. Ora, deixa eu fazer um comentáriozinho agora para a gente finalizar e já vai. Você que não entrou ainda no meu canal, entra e te inscreve aí. Legal? Olha só, deixa eu comentar algo importante. Pela experiência que eu tenho com os alunos que estão trabalhando para concurso público, eu falei para vocês que o Enem, dada a visibilidade que tem, etc., etc., ele está contaminando também o concurso público. Isso está acontecendo numa questão chamada repertório. O repertório é uma exigência da prova do Enem, ou seja, o candidato precisa trazer um filósofo, um pensador, um momento histórico, um filme da Netflix, né? Qualquer elemento válido
dentro da nossa cultura, que sirva como repertório que esteja ligado àquele tema, assunto específico que está sendo abordado na prova. Legal? Isso virou uma verdadeira indústria no Enem de repertórios, ou seja, a gente vendendo a ideia de que, dando repertório para o aluno decorar e decorar um monte de repertório. As redações que eu comecei a corrigir, muitos candidatos fizeram os argumentos que são feitos no Enem. Ou seja, como a temática muitas vezes é uma temática social, que é o que acontece no Enem, se discute a questão da ineficácia do Estado, por exemplo, né? A falta de dar prática àquilo que está na teoria da Constituição Cidadã de 1988. São argumentos que aparecem a rodo em provas de concurso público. Isso me causou até estranheza, porque isso é uma constância no Enem. O Enem virou uma indústria de vender repertório. Bom, pelo visto, isso está contaminando também as provas de concurso público, e eu vejo aí professores na internet vendendo apostilas ou propondo apostilas com repertórios coringa, né? O Enem contaminando prova de concurso público. O que tem que ficar claro aqui para vocês é o fato de que não existe a exigência de repertório em provas de concurso público, pelo menos não é o que está no edital. Então, não se pode cobrar de vocês repertório. Isso é uma coisa do Enem. O Enem está explícito e o avaliador é treinado para exatamente avaliar o repertório, mas isso é Enem. Isso aqui não tem nada a ver com o Enem. Tanto não tem nada a ver que no Enem sempre cai em temáticas sociais com a necessidade de uma intervenção, se apresenta um problema. Aqui não se apresentou nenhum problema. Não existe uma temática social propriamente, existe uma questão de saúde mental, de comportamento, que é diferente das propostas do Enem. Isso é a primeira coisa. E aí aquele aluno que treinou a redação, sempre falando na ineficácia do Estado, ele vai fazer o que nessa redação? Olha só, vai falar da ineficácia do Estado? O Estado não tem nada a ver com isso, porque não é uma temática social, não exige uma intervenção do Estado, ou seja, de quem for, ou seja, é um tema comportamental. Nas provas de concurso público, os temas que podem cair são variados, então eu não posso usar a fórmula do Enem para cá. Além disso, para finalizar, a questão do repertório é uma maneira de nós argumentarmos. O repertório está ligado à argumentação. Muito bem, mas não é a única maneira de argumentar. E aí nós temos candidatos que não sabem argumentar o básico, o elementar, e que querem usar repertórios e usam repertórios coringa, que não tem nada a ver com os assuntos propostos. Aí fica aquela coisa ocupando espaço, 3 linhas, em vez de ele argumentar, discutir ideias, ele fica usando aquele repertório. Eu estou mostrando para vocês nesse vídeo que é muito mais fácil você se apropriar das ideias que estão no texto de apoio para poder organizar algumas ideias básicas, não é? E fazer uma montagem. Isso é muito mais fácil do que você ficar buscando no dia da prova filósofos, pensadores, ou seja lá o que for, até porque não é isso que conta e não é por isso que você será avaliado. Uma última observação, galera, não esqueçam que saindo o espelho e nota da OACP, recurso administrativo sempre, porque 2 pontinhos a mais podem fazer toda a diferença na sua classificação. Portanto, é o momento chororô. Sim, tem de entrar de algum modo e reclamar uma nota melhor. Até porque a gente sabe que a OACP não faz uma correção brilhante, bem feita, tecnicamente, né? A prova não é assim, infelizmente. Na redação, eles devem muito em matéria de know-how na redação. Então, a gente sabe que essa correção não vai ser muito legal. Vai ter gente que vai ter muitos erros e desvios gramaticais, por exemplo, vai tirar uma nota alta, como eu já vi a OCP, e gente com quase nada de desvio que vai ter a nota descontada. Pode estar certo que isso vai acontecer. Por quê? Porque é feita uma única correção, e essa correção é muito rápida. Eles não vão dizer onde estão os erros e os desvios de gramática. Isso é outro problema da OCP. Se a gente pegar outras bancas de concurso público, eles apontam a linha onde há desvio. A OCP não faz isso. Sabe por que não faz? Porque só tem uma correção e não tem capacidade técnica de fazer. Então eles colocam assim, tem muitos desvios, poucos desvios, mas não dizem que desvios são esses, a gente tem que adivinhar. Então, como eu conheço já o perfil da OCP, recurso administrativo. Entra no meu WhatsApp aí, para eu ajudar vocês nessa caminhada aí. Dá um joinha aí, vai. Um abraço para vocês e bons resultados para todos os meus alunos e para todos vocês aí que fizeram a prova. Abraço.